Olá, galera do nono ano. Vamos começar aqui nossa aula de Química sobre leis poderais, na unidade 4, capítulo 3, leis poderais, página 22, tá certo? Nós vamos estudar hoje a relação que a massa tem com as reações químicas, que é justamente as nossas leis poderais. É a relação que a massa tem com as reações químicas, tá certo? Vamos lá. Você já parou para se perguntar qual a relação entre a produção de alimentos caseiros e industriais? Ou ainda já se perguntou qual é o princípio de produção utilizado pelas indústrias que possibilita que esses alimentos tenham aparência e textura, sabor e tamanho sempre iguais? Enquanto os alimentos caseiros normalmente diferem de um para o outro. Vocês já pararam para observar isso? Cálculos em reações químicas. A construção da química como ciência avançou a partir do século XVIII com o entendimento de que a química se distinguia da alquimia, não era subordinada à medicina nem à farmácia, mas era voltada ao estudo das transformações da matéria. Ao longo de seu desenvolvimento, a química começou a ser tratada como uma ciência bem fundamentada e os cientistas passaram a adotar o método científico, certo? Em seus estudos, tá bom? Com o objetivo de quê? De explicar as reações químicas e o comportamento das substâncias envolvidas nelas. Certo? Com isso, gente, levou o surgimento de leis importantes relacionadas ao processo dessas reações, tá bom? Entre essas leis, destaca-se justamente a lei que vamos estudar hoje, que são as leis poderais, que estudam, o que eu acabei de falar, as relações entre as massas dos componentes de uma reação química, que é representada genericamente por meio de uma equação, como a proposta a seguir. Em qualquer reação, temos, antes das setas, as substâncias, certo? Responsável por promover a reação e por isso chamadas de reagentes, até já vimos isso, certo? Aí, representadas na equação pela letra A e B. Já as substâncias que estão após a seta, que é C e D, são as chamadas de produtos, que ela vem depois da seta, certo? Analisando a imagem ao lado, identificamos a combinação entre alguns reagentes e os produtos formados após a reação. Tá aí, ó. Reagentes e os produtos. Observe que as reações são reversíveis, portanto, os produtos passam a ser reagentes e vice-versa, tá certo? Descendo aqui, ó, nós vamos ver a lei de Lavoisier, gente. Essa lei aí é a lei mais famosa. A lei de Lavoisier ela é bem famosa, que é justamente a lei da conservação das massas, certo? A reação química é um rearranjo, gente, de átomos, tá certo? Deixa eu descer aqui para a gente dar uma lida aí sobre ele. Ó, lá embaixo. Após realizar diversos experimentos em sistemas fechados, evitando assim a troca de matérias entre os meios, por esse motivo que ele faz os experimentos dele em locais fechados, certo? Ele verificou que as substâncias combinadas, no caso os reagentes, durante a reação e as substâncias formadas, que no caso são os produtos, após a reação sempre apresentavam a mesma massa, ou seja, a massa permanecia constante do início ao fim da reação, certo? Então, de acordo com isso aí, o que foi que ele falou? Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Por isso que tem aquela frasezinha bem famosa, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem não conhece essa frase, né, gente? Vamos descer aqui, ó. Tais enunciados podem ser
evidenciados por meio da reação de combustão do mercúrio metálico, produzido óxido de mercúrio 2, realizada por Lavoisier em um sistema fechado, conforme a descrição a seguir, que é essa aqui, ó, o mercúrio metálico mais o oxigênio, que vai resultar em um produto, que é o óxido de mercúrio 2. Observe que a soma das massas dos dois reagentes é exatamente igual à massa do produto. Com isso, o Lavoisier ele verificou experimentalmente que esse fato acontecia com regularidade, sem restrições, o que levou a criar a Lei de Conservação das Massas, que citamos lá em cima. Certo? E é muito importante ressaltar que a lei de Lavoisier não se aplica nas reações nucleares. Por quê? Porque essas reações elas envolvem modificação da composição do núcleo atômico de um elemento, tá certo? Além da alteração da massa inicial dos núcleos do reagente, que é sempre maior do que a massa final dos núcleos dos produtos, tá bom? Olha o RA, não deixe de abrir esse RA, gente. Esse RA aí, ele está na página 25 do livro de vocês, certo? Nessa realidade aumentada aí, vocês vão ser desafiados a completar a tabela com valores corretos, certo? Lembra, gente, que vocês vão levar sempre em consideração as informações dos componentes e das reações químicas que estão sendo apresentadas, certo? Vocês abram aí que vocês vão gostar desse RA. Aí, em seguida, nós vamos ver a lei das proporções constantes, que é a lei de Cloust, na página 25 também, na mesma página do RA. Que essa lei aí foi a lei das proporções constantes ou definidas. Ela foi postulada pelo químico farmacêutico Proust no ano de 1754 a 1826. Aí ele fala o seguinte, que toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição e a proporção na qual reagem e se formam é sempre constante. Então, determinada substância composta, ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, certo? Tais enunciados podem ser evidenciados por meio da reação de combustão do carvão, que produz dióxido de carbono, realizada em sistema fechado, conforme a descrição a seguir. Daí os reagentes, reagente 1, reagente 2 e o produto, certo? Observe que as massas das substâncias envolvidas podem se alterar. No entanto, a proporção entre elas sempre será a mesma. Assim, quando a massa de um dos reagentes dobrar, as massas dos demais reagentes e produtos dobram também. Só observar aí. Outra observação evidenciada com o exemplo acima diz respeito à proporção dos elementos químicos da composição do gás carbônico, que independentemente da massa da amostra utilizada, terá sempre 27,27% em massa de carbono, que é 72,72%, certo? Em massa de oxigênio da composição. Essa parte de desenvolver e aplicar, gente, que se encontra na página do livro de vocês, 26, vocês também vão realizar. Eu vou fazer aqui a primeira só para vocês observarem como é que é feito. Equacione as reações propostas a seguir, determinando os estados físicos das substâncias participantes, indicando em qual reação haverá uma diminuição da massa contida no recipiente ao se processar a reação no recipiente aberto. Olha a primeira, reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. O que vai acontecer aí, gente? Nesse caso aí, vai acontecer uma liberação de gás nessa reação, certo? Portanto, nesse caso aí, haverá diminuição da massa contida nesse recipiente.
Como aqui uma parte bem conhecida, ó, que é esse item D, dissolução de um comprimido efervescente em um copo com água. O que é que vai acontecer aí? Vai haver uma liberação de gás, certo? Nesse caso, por esse motivo, por conta da liberação do gás, vai haver uma diminuição da massa contida no recipiente, vai diminuir, não é? Acredito que todos já observaram isso aí. Aí vem a última lei aí das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, certo? Chamada de lei das proporções múltiplas, que foi postulada pelo físico Dalton, certo? Em 1766 e 1844. Ele criou diversas teorias, sendo o fundador da teoria atômica moderna, por meio da realização de experimentos relacionados às massas dos reagentes e produtos de reações químicas. O Dalton, ele estabeleceu que quando uma massa fixa de uma substância A, ela combina com a massa diferente de uma substância B, o resultado é a formação de diferentes substâncias que apresentam as massas de B com uma reação expressa por números inteiros e pequenos, certo? A lei de Dalton, portanto, segue o enunciado a seguir, ó. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro vai variar em uma reação de número inteiro e pequeno. Isso aí é a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton. Aí temos aí outro RA na página 27. Nesse RA aí, gente, vocês vão conseguir revisar tudo que foi falado na aula de hoje, certo? Utilize sempre, gente, esse conteúdo aí para revisar, certo? Abram aí que vocês vão conseguir revisar tudo que foi falado, ó. Vem ali as leis poderais, ó. Aí vem aqui um primeiro cientista, que é o Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a frase famosa que eu falei no início da aula. Aí vem aqui o 2, ó, vão abrindo, vão lendo, que está aí o resumo da aula de hoje, está aí neste RA. Abram, certo? E, por último, terminou a aula, abriu todos os RAs, vão realizar a atividade que se encontra na página 27 e 28, só sobre leis poderais, certo? Não esqueçam, abra os RAs, revise o conteúdo, terminou, assistiu toda a aula, abriu todos os RAs, vai realizar a atividade. Resolveu todas as atividades, certo? Com alguma dúvida, surgiu alguma dúvida, bateu o print, tirou a foto, tio, eu não entendi essa parte, com certeza eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.